Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Dia 20. Mini índice, contexto, né, e movimentação do preço, beleza? Então a gente começa aqui, né, como sempre fazemos aqui pelo gráfico diário. É um dos pontos, né, que a gente havia conversado no vídeo de hoje, né, de ontem, é as regiões de magneto, né? A gente tem esse gap aberto, a gente tem esse outro gap aberto, a gente tem esse gap aberto. Claro que esses aqui estão mais distantes, mas, né, ele conseguindo flipar essa região de gap, né, ele vai buscar essa próxima região aqui. Aqui, né, tem uma possibilidade wedge. Eu tenho algumas possibilidades de pontos, né, de parada. Então aqui, a partir desse ponto, o mercado gerou uma inflexão, né, e aí, a partir disso, né, a gente pensa se o mercado vai reagir bem ou não, né, em cima dessas regiões, tá? Mas a princípio, o mercado no dia de hoje, né, acaba gerando uma boa movimentação de alta, né? A gente tinha conversado que o dia de ontem, né, era um dia menor e dias menores, né, tem a ideia de que ele pode gerar um dia maior. Então, o dia de ontem teve um range, né, durante todo o dia de cerca de 1.000 pontos. O dia de hoje, né, acaba tendo um range um pouco maior, tá? Pode ter continuidade, tá? Essa movimentação aqui para amanhã. A outra região, né, que a gente citou como magneto, né, seria aqui as regiões de POC, né, em lateralidades funcionam muito bem, né, no outro dia a gente trouxe essa região aqui como sendo, né, uma possibilidade do mercado buscá-la, né, e aí essa região aqui fica como uma boa região também de interesse, tá? Isso aqui no gráfico diário, tá? E aí a gente vai para os 60 minutos para pensar um pouco mais. Hoje, né, foi um dia de impulso e canal, né, em time frames menores, tá? Tanto no 5 quanto no 15. A gente até partilhou, né, uma página do livro do dia de hoje. Para quem quer, né, buscar a página, a página 365, tá, do Tendências. Onde o Brooks, né, ela tem o título, né, o capítulo 21, como tendência em impulso e canal. O Brooks cita, né, que tendência em impulso, desenvolvendo, né, impulso e canal, é a mais comum, né, é a mais comum, né, de formação de tendências, tá? Então, essa barra aqui tem uma boa movimentação. Ela está chegando ali na região do terço superior, né, pessoal? Então, se a gente ainda pensa nessa região toda como lateralidade, já que o mercado não nos apresentou muita novidade, a gente tem, né, o mercado chegando naquela região, né, que seria uma possibilidade de região de venda, né, que aí você trabalhando isso aqui como lateralidade. Claro que seria mais interessante se ele conseguisse, né, renovar uma máxima, né, para você vender alto, né, vender acima de máximas, né, assim como você poder comprar abaixo de máximas, tá? Mantendo, né, manutenção aqui da lateralidade, médias flat, o mercado ainda pode subir um pouco mais, né? Tem essa região de POC, tem essas regiões de topo, né, que ficaram aqui. Ele conseguindo flipar, né, essa região de gap aberto que ele adentrou agora, né, acaba ficando a possibilidade dele descer menos, subir um pouco mais. Aqui tem outra região de gap aberto, né, que pode atuar ainda como magneto, tem possibilidade de três puxadas, tá? Que seria um edge, também trabalha, né, muito bem como magneto. Mas a gente precisa de um pouco mais de informação, né, aqui no gráfico diário aqui para ver como que o mercado se comporta. Aqui no M60, né, pessoal, o mercado no dia de hoje ele abre com gap de baixo, ele faz um fundo duplo exato, né? Foi algo que a gente conversou hoje, né, no grupo pela manhã. Quando o Brooks ele traz que quando o mercado faz um fundo duplo exato, você tem que entender a interpretação disso. Quando o mercado faz um fundo duplo exato é quando, né, os compradores, eles defenderam essa região exatamente no último tique, né? Por quê? Porque se ele vem um pouco abaixo, ele poderia acionar o stop dos comprados. O stop dos comprados é uma venda, isso poderia, né, acelerar essa movimentação de queda. A defesa no ponto, né, demonstra bastante interesse dos compradores e pouca força dos vendedores. Então ela demonstra duas coisas para a gente. E aí, né, o mercado na barra seguinte, né, faz essa movimentação. Aqui havia comprado, né, pelo contexto do gap de média. Outro ponto, né, que a gente conversou também pela manhã, e no vídeo de ontem, né, aqui você tinha ó, toda uma movimentação sem nenhuma correção, certo? Nenhuma perda de mínimo. A primeira perda de mínimo aqui acaba sendo uma L1. Foi com gap de baixa, mas continua sendo L1, tá? Eu não tenho retomadas da movimentação, né? Eu não tenho mercado fazendo isso aqui, ó, retomando máxima, perdendo mínimo, retomando máxima, para eu ter mais contagem de barra. Então aqui eu só tinha, a princípio, uma L1, né? E a L1 é a que mais falha, tá? Só que ela veio com um bom gap, né? Então era uma das razões ali que deu também para pensar na ideia de comprar baixo, é, né? Por conta desses cenários, né? Nos 60 minutos, a gente tem já um novo rompimento, né, pessoal? Que ó, você tem agora o rompimento deste pivô aqui. A princípio, o que que a gente trabalha? A gente trabalha o pivô mais próximo. Então, a princípio, a gente trabalha os alvos desse pivô. Primeiro, segundo alvo.
ainda dentro dessa ideia, né, de que o mercado desenvolve, né, movimentações de impulso e canal, você também está vendo isso daqui de certa forma. Você tem o impulso, você tem os gaps, você tem todas aquelas características da movimentação de impulso e canal. Então isso daqui pode perdurar ainda por mais barras. Aqui você já tem uma correção, eu tenho L1, retomou máxima, perdi mínima, tenho uma L2. Próxima perda de máxima, L3. Porém, essa L3 também pode não desenvolver, o mercado continuar a movimentação de alta, tá? Então, tem que ficar atento a isso, porque esses movimentos de impulso e canal, muitas vezes eles duram, né, por mais tempo. E a gente está a favor da M200 agora, tá? Então, aqui nos 60 minutos a gente tem aquela ideia, né, que a gente agora está no cenário de Fab 4, relação preço e médias, né? Então a gente tem preço e médias acima da 200, tá? Não o Fab 4 de abertura, né? Aquele Fab 4 que o mercado consegue desenvolver dentro da movimentação. Então aqui nos 60 minutos que a gente tinha, né, potencial para ser, né, uma L1, tá? Então aqui, ó, o mercado acabou, né, dando o segundo alvo, né, dessa movimentação. Quando atinge alvos, às vezes apresenta algum tipo de correção, né, seja por realização de lucro, né, alvos muitas vezes também, né, podem ser usados como suportes e resistência. Mas a ideia é que essa movimentação ainda possa ter, né, algum tipo de continuidade. É mais um ponto que a gente pode traçar, né, eu tenho uma máxima aqui, eu tenho uma máxima aqui, né, e o mercado faria uma nova máxima, né, exatamente bem aqui. Então, ainda pode chegar aqui ainda ao final do dia, né? Seria uma movimentação de 3 puxadas. E depois desse ponto, né, corrigir um pouco, mas ainda assim fazer 3 puxadas pós a movimentação. Tá? E aí, depois de 3 puxadas, né, poderia fazer uma lateralidade mais longa. Então, aqui nos 60 minutos, fundo duplo, né? Entender essa relação de defesa, né? Exatamente no tick, tá? Se vocês observarem, ele não perdeu, né, exatamente a mínima anterior, então isso é bem relevante para a gente. No 15 minutos, né, o que a gente havia apontado, né, no vídeo de ontem? Que isso daqui era a tendência, né? Então a partir desse ponto aqui, ó, eu tenho tendência até essa última barra, né? Tem 20 barras acima da 20. Então as duas primeiras barras, né, abaixo da média móvel de 20 sinalizariam um gap de média. Um dos pontos que a gente citou hoje pela manhã, né, é a dificuldade para o mercado romper esse fundo aqui, ó. Como assim, Luciano? Se você parar para pensar se o mercado, por exemplo, quando o mercado estava aqui, ó, quando essa barra aqui estava bem aqui embaixo, ou se o mercado tivesse vindo, né, de uma vez até aqui embaixo, quanto mais rápido ele viesse, mais distante ficaria das médias. Bons rompimentos, né, uma das partes que a gente viu lá em vídeos de rompimentos, é que bons rompimentos costumam ser amparados, ancorados pelas médias móveis, tá? Então, se bons rompimentos, né, tendem a ser ancorados pela média móvel, quando essa barra aqui, ó, ela estava bem aqui, ó, a 20 estava bem aqui, ó. Então, para ele romper e ter continuidade, ele ficaria muito mais afastado da 20. Isso torna o rompimento bem mais difícil, tá? Isso dificulta. Então, é ganhar esses parâmetros, né? A princípio, o gap de média estava contra a tendência. Isso também gerava a ideia, né, da possibilidade de a gente pensar numa compra abaixo, né? Tentar comprar abaixo de barra, já que a gente está pensando numa movimentação de subida, né? E não pensando a princípio, né, num pullback, né? Apenas num pullback de retorno às médias aqui, né, para o mercado continuasse, né, até a possibilidade da movimentação de baixo. Por quê? Porque bons rompimentos não costumam acontecer longe das médias. Então, se ele fosse desempenhar essa movimentação para um bom rompimento, ele faria um pullback, né, poderia ser um topo mais baixo, tá, que o do dia, claro, para manter a estrutura de baixo, descer um pouco menos, voltar a subir. Nisso, né, nessa movimentação aqui, ó, as médias ganhariam, né, um, um bom melhor alinhamento, né? Afinal de contas, a gente estava no alinhamento comprador. A gente estava com 50, 20, 9, uma sobre a outra, aberta, alinhada, né? Com boa direção. Seria mais fácil, né? Claro, se o mercado quisesse desempenhar uma movimentação de alta nesse cenário. Mas aí a gente vem para o gap de baixo. O gap de baixo gera boa lateralidade, faz o fundo duplo exato, né? Lá no gráfico diário foi um micro fundo duplo, né? Você vê os dois fundos um ao lado do outro. Também testa a MM200, né, que muitas vezes atua, né, como suporte ou resistência, a depender do cenário, né, de onde o preço está vindo. E depois disso daqui, né, o mercado desempenhou apenas uma forte movimentação de alta. Outro ponto aqui, pessoal, pensando na ideia de continuidade, pensando naquilo que o Brooks traz, né, o Brooks traz, né, no Tendências, que a tendência em forma de impulso canal, né, ela é o tipo mais comum de tendência, né, e ela está presente praticamente todos os dias, né? A gente vê nem que seja movimentos pequenos. Só que essa movimentação foi uma movimentação mais ampla. Aqui a gente tem a ideia do ciclo, né? Que a gente trabalha sempre. Ó. Aqui eu tenho um microcanal, tá? Então eu tenho um microcanal, tenho minhas 4 barras ali, né? Cumprindo aquele ideal nosso de microcanal.
Isso daqui leva o mercado para o modo sempre comprado, tá? Então, correções a partir daqui poderiam ser compradas, mas não teve, né, correção. Aqui eu tenho uma L1 implícita, né, para uma barra negativa, e aí eu tenho ainda continuidade. Aqui eu tive nossa L1 real, então eu tive uma L1, desempenhou uma movimentação mais lateral, né, chega só na MM9, e aí volta para uma movimentaçãozinha de alta, testa a MM20, o que que é o teste da MM20? Nesse cenário aqui, ó, já era exatamente, né, praticamente um 2HM, né? Tinha praticamente 24 barras aqui acima da 20. 2HM, M2B, né, setups de retorno à média. E aí eu saio de novo aqui com barra de ignição, né, e o mercado ainda veio aqui pagar o segundo alvo, tá? Novamente tendência. A gente consegue observar aqui a ideia de puxada, né? Eu tenho uma, tenho duas, porque eu tenho uma nova máxima. Normalmente o Brooks fala, né, que essas movimentações de impulso e canal, elas terminam, né, em movimento projetado. Já chegou no movimento projetado, né, já tem o rompimento desse pivô. Claro que se eu estender essa movimentação para aquele pivô maior, né, se eu pegar essa movimentação aqui, ó, eu vou ter um pouco mais, né, de espaço. Tá aqui, ó. Então, se eu trouxer essa movimentação para cá, né, que seria pegar 100%, né, de toda essa lateralidade, já que foi um fundo duplo, né, todo fundo duplo é uma potencial lateralidade, assim como topo duplo, o mercado, né, para amanhã ainda poderia, né, fazer correção, manter isso daqui, fazer correção e ainda fazer uma terceira puxada. O Brooks fala que muitas dessas movimentações de impulso e canal, elas terminam em wedges. E ele cita que a maioria das vezes o mercado acaba não rompendo isso daqui. E quando ele rompe esse canal, ele tende a falhar em até 5 barras. Tá? Ele fala que rompimento, canal, rompimento, né, assim direto, ocorre menos, tá? Então é interessante você pensar, né, dessa maneira, né? E você lembrar que toda tendência, né, ela possui, né, tanto uma fase de impulso quanto uma fase de canal, tá? Toda tendência acaba tendo, né, isso daqui. O Brooks aponta que toda tendência acaba tendo isso daqui. Tá? Então toda tendência está sempre em uma dessas duas fases, ou na fase de impulso ou na fase de canal. Agora a gente se encontra na fase de canal. Nos 5 minutos isso daqui também aconteceu, né? Alguns outros parâmetros, né, aqui dos 5 minutos é que, ó, você teve, né, aqui uma wedge, um gap de baixa, né, pessoal? Aqui também deu alguns alvos, né, que a gente havia comentado ali na parte da manhã. Acho que dá para deixar o fio aqui. Aqui foi alguns alvos, né, se a gente coloca aqui, ó, ele tinha testado a região do 61.8, né, se a gente pega esse pivô aqui, ó, essa projeção desse pivô já tinha dado aqui o seu primeiro alvo, tinha dado aqui o seu segundo alvo, né? Então cumpriu alguns alvos também aqui de rompimento para baixo. Aqui é o fundo duplo exato. Além desse fundo duplo exato, ele deixou, né, uma possibilidade de wedge. Essa wedge, né, ela demonstrou uma boa rejeição, uma boa 2BR, né? Teve amigo que comprou, né, exatamente na 2BR. Eu já tinha entrado aqui, né, fiquei esperando essa movimentação por conta daquela dificuldade de rompimento, por conta de CL1 do 60, por conta do gap de média, seja do 5, seja do 15, de poder que ele gerasse pelo menos um repique de alta. E aí eu queria ver se ele ia pelo menos mudar a estrutura do dia, né, porque até então ele não tinha mudado. E aí, quando ele mudou a estrutura do dia, né, ele acabou pagando os alvos, né, dessa movimentação aqui, ó. Então, ele pagou aqui o primeiro alvo, certo? Pagou o segundo alvo e pagou, né, o terceiro alvo. Pagou muito bem a movimentação do dia aqui também, né? Depois disso daqui, né, a gente havia conversado que lá no 15 minutos, né, a gente conseguiu ver isso daqui, né? A gente conseguiu ver uma volta em V, que é um dos pontos, né, quando eu vou trabalhar com vocês em vídeo, né, que é daquela ideia de tradução das páginas ali. A ideia da volta em V, né, o Brooks ele fala que quando o mercado cumpre, né, essa volta em V, porque aqui esse grande gap de baixa, né, ele é isso daqui também, ó, tá? Ele é uma barra de tendência de baixa, né, e a movimentação vem e desenvolve assim. Isso aqui é uma volta em V. Volta em V porque ele voltou, né, completa a movimentação, né, reverteu completa a movimentação com um ciclo extremamente forte, ou seja, deixou o mercado no modo sempre comprado. Quando o mercado faz isso daqui, o Brooks fala que você só vai trabalhar, né, a partir da compra. Tá? Você só vai trabalhar na compra, você jamais vai trabalhar na venda. Então ele cumpriu uma volta em V completa, a partir desse ponto aqui, mesmo que tenha pullback aqui, mesmo que seja um pullback profundo, a gente vai estar tentando achar algum jeito de comprar. Porque a ideia disso aqui é que isso daqui se tornou o ciclo de impulso e canal. Às vezes ele volta, até testa, até fecha o gap inicial, ele volta até testa o início do modo rompimento, e ainda assim, né, essa movimentação tende a voltar a subir. Ela tem várias maneiras de se desenvolver, mas você precisa trabalhar para esse lado, tá?
Exceto se, claro, você visse um excelente microcanal aqui, né, alguma coisa muito extrema, mas o Brooks ele cita que no geral você não vai ver. Por quê? Porque não é comum você ver microcanal, 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 tá? Então a gente trabalha sempre pro lado do último microcanal. Isso é importante lembrar, beleza? Então, depois disso daqui, né, é só na ponta compradora, né? Aqui pullback na 9, né? A gente conversou sobre isso daqui no dia de hoje, também lá no naquele vídeo que a gente falou sobre o plano de trade, tá? Quando o mercado está muito forte, né, muitas vezes a gente vai ter um, dois, três toques da 9, depois ele vai aprofundar um pouco mais. Hoje ele fez até um quarto toque. No quarto toque ele não renovou máxima, tá? Primeiro toque, ó, volta, renova máximo. Segundo toque, ainda renovou máximo. Terceiro toque, faz um topo duplo exato. Tá? O quarto toque ele acabou não renovando máximo. Depois disso aqui a gente pensa, né, naquela ideia que ele pode, né, vir testar a média móvel de 20. Aí ele faz aqui, né, um 2HM, claramente, né, tem muito mais que 24 barras. E depois aqui um gap de média. E aí o gap de média a gente já conversou também que em fortes tendências, né, o que que ele faz? Ele não gera só lateralidade, ele retoma a tendência, tá? Então, aqui nos 5 minutos, a ideia, né, de impulso e canal, né, que ele tinha testado níveis é, do dia anterior, né, antes mesmo, né, no caso, aqui nos 5 minutos, né, depois daquela região do fundo duplo, você vê que o mercado começa a mudar uma característica do preço, né, porque a princípio, olha, barras pequenas, lateralidade, descendo bem suave, né, sem muito ímpeto. E aí, de repente, ó, você vê que olha o tamanho dessa barra. Essa barra ela é maior do que todos os outros fechamentos positivos. Essa 2BR foi bem forte. E aí eu tenho mais um, tenho mais um, tenho mais um. Opa, aqui a gente tem um microcanal, tem um ciclo forte. A partir daqui, né, correções poderiam ser compradas. Só que a primeira correção veio só aqui, ó, L1. Então aqui ainda gerou uma possibilidade de compra. Ela estava próximo, né, da ideia dos alvos. Depois ele faz uma L2. Essa L2 ainda assim retoma uma medição de alta. L3 falha também. A falha de L3 ela tem a premissa de duas pernas de alta, ou seja, duas novas máximas, tá? Então ele corrige e faz uma nova máxima. Depois disso daqui, né, o mercado ficou bem mais lateral. Ainda, né, pensando no dia de amanhã, é interessante você manter ligado nesses dois topos, porque aqui é a fase do impulso, que fase do canal. É, na fase de canal, desculpa pessoal, tosse ainda. Na fase de canal, o mercado ainda pode encontrar vendedores, tá? Como assim, Luciano, encontrar vendedores? Já tem gap de média, então às vezes fica alto no canal, e aí o mercado corrige, vem testar esse fundo aqui, deixa o fundo mais alto, aí ele volta a subir. Aí tem que lembrar, né, daquela possibilidade de alvo macro, né, que a gente já trouxe, né, que seria agora, né, como esse rompimento já também já está confirmado lá nos 60 minutos, então teria um alvo, né, em 132,243. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje é isso. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, uma boa tarde aí e até mais.